Olá! Hoje eu vou fazer um comentário sobre um trecho do livro, O que é o Espiritismo, do Sérgio Aleixo. Eu vou ler um trecho e depois vamos conversar. Ao contrário, porém, do que se imagina, não há base para o estabelecimento de rígidos padrões gestuais ou mesmo de sincronias nas aplicações de passes nas casas espíritas. O objetivo é apenas projetar fluidos benfazejos sobre o perispírito da pessoa que a essa ação magnética se submete. Isso pode ser obtido pela simples imposição das mãos, sem contato, sobre a cabeça dessa pessoa. Quando muito, as mãos do magnetizador, que é o médium passista, podem percorrer igualmente sem contato os contornos da cabeça, do tronco e dos braços dessa pessoa, sem qualquer afetação. Eu vou comentar sobre isso, porque é um tema bastante delicado, né? Nós estamos vendo atualmente muitos problemas com médiums, com gurus espirituais que estão realmente abusando, inclusive física, sexualmente, psicologicamente das pessoas. Nós espíritas, nós que trabalhamos em casas espíritas, precisamos ter o cuidado para não tocar no corpo das pessoas na hora do passe. Porque, gente, nós estamos ali lidando com pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, nós não sabemos quais as fragilidades emocionais dessa pessoa, nós não sabemos a realidade de vida dessa pessoa. E nós não temos condições de fiscalizar 100% todos os médiuns que estão trabalhando. Então, a sugestão é que as diretorias das casas espíritas que coordenam o trabalho de passe nas casas de passe coloquem como uma regra: ninguém precisa tocar o corpo de ninguém. O passe magnético, ele é um fluido que sai do médium, que sai dos espíritos através do médium. Isso não é material, não precisa do toque físico, isso sai pelas mãos do médium, basta a imposição de mãos, né? E o ambiente todo já está banhado nesses fluidos. Então, o não tocar na pessoa, principalmente hoje em dia, com todos esses problemas graves que estão acontecendo, é uma questão de segurança para o médium, para a casa espírita, para a própria pessoa que está recebendo o passe, né? E o que eu ia dizer, ali coloca, né, que o contorno da cabeça, se o médium percebe que a pessoa está precisando que ele faça aquele contorno em volta da sua cabeça, ombros e até os braços, mais do que isso não há necessidade, então ele pode fazer mantendo uma distância, né, digamos assim, né, uma distância de contorno, sem o toque. Outro detalhe, gente, que eu acho que é muito, muito importante que a gente fale abertamente sobre esses temas. As casas espíritas não cobram, né? Não cobram pela água fluidificada, não cobram pelo passe, não cobram, né? Existem algumas casas espíritas que têm as suas bibliotecas e que emprestam os livros, e que se a pessoa atrasa tem uma multinha, né, de centavos, de R$1, e isso é o que as casas conseguem juntar para pagar a sua conta de luz, não é? Porque normalmente eles alugam uma casa, um salãozinho, enfim, mas o trabalho espiritual não é cobrado. Médiuns que colocam plaquinhas nas suas casas, eu conheço alguns. Eu conheço pessoas que se dizem médiuns para chamar a atenção de clientes, né? Coloca lá uma plaquinha na sua casa, médium espírita, né? Veja o seu futuro, não sei. Médium espírita não é cartomante, tá? Então, médium espírita não cobra, não coloca carta. As pessoas que cobram, que fazem disso um negócio, normalmente nem são médiums, né? São profissionais da coisa. Eu não vou aqui ficar qualificando, não é sobre isso que eu vim falar.
mas um médium não cobra. Outra coisa, o médium, uma casa espírita, quando tem lá a sua salinha de passes, ninguém vai entrar sozinho com uma pessoa na sala de passes. Ou ninguém vai entrar na sala de passes depois que as atividades da casa se encerraram. Entende? Nós precisamos também ter a maturidade para encarar que as coisas funcionam de determinada forma, e quando sai disso, por favor, tá errado, tem algum problema grave. A sala de passe, normalmente entram várias pessoas juntas, né, que é o passe, não é o passe coletivo, mas são várias pessoas juntas, sentadinhas, e tem vários médiums, ou quando é um passe isolado, né, de desobsessão, quando é um atendimento de desobsessão, entra lá, a pessoa tem vários médiums, nenhuma casa trabalha com menos de 5, 6 médiums, e os médiums não vão tocar nessa pessoa. Então, os abusos que acontecem é muitas vezes pela ignorância total de como funciona, de como funciona o espiritismo, de como funciona uma casa espírita. Então a gente precisa falar a respeito de como funciona, de como é o atendimento, de como é um passe, para que as pessoas comecem a aprender a respeito, para que ninguém passe por nenhuma situação de perigo, de abuso, né? de coisas que não poderiam acontecer, isso não pode acontecer. Né? Isso não pode, não é nem não precisa acontecer, isso não pode acontecer. Então, fiquem atentos, fiquem alertas, o passe, e se pessoas estão começando a trabalhar voluntariamente, todo médium, todo trabalhador de uma casa espírita é um trabalhador voluntário, né? As pessoas estão ali cheias de boa vontade, muitas vezes com muita boa vontade, mas alguns com pouco conhecimento teórico da coisa, então alguns acabam se deixando levar, né, e fazendo uns passes com mais malabarismos e tal, mas isso não há necessidade. Quanto mais simples nós formos, quanto mais singelos nós formos, menos problemas nós vamos encontrar no caminho. Porque tem aquelas pessoas que querem o místico, que querem o fantástico, e o médium pode estar lá se descabelando, que a pessoa sempre vai achar que o médium não é um bom médium, ou que aquele outro médium mais forte. Gente, isso não existe. Não existe. Não existe graduação de mediunidade. Nós não podemos dizer, é aquela mediunidade mais fraca ou aquela mais forte. Isso não existe. O médium simplesmente ele é médium. O médium passista, ele é igual qualquer pessoa que vai dar um passe, é a mesma mediunidade que está sendo desenvolvida ali, né? Então, quanto mais singelos, quanto mais simples, quanto mais serenos nós estivermos na hora de dar um passe, melhor. A espiritualidade agradece, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a espiritualidade, são os trabalhadores da casa, os desencarnados que estão ali fazendo todo o atendimento, todo o trabalho, todo o processo. Nós somos ali apenas ferramentas, e quanto mais discretos, quanto mais serenos, quanto mais tranquilos nós estivermos, melhor, mais nós vamos estar ajudando os trabalhadores desencarnados da casa que estão ali fazendo atendimento. Era isso por hoje. Fiquem todos e todas muito bem. Até a próxima. Tchau.